Olá pessoal, estou mais uma vez aqui, eu sou a professora Natália, para dar mais uma revisão para vocês. Agora a gente vai ter um vídeo de Química Inorgânica, onde a gente vai fazer uma revisão, alguns exercícios da apostila sobre as 4 funções inorgânicas que vocês viram: ácidos, bases, óxidos e sais. Como vocês já viram essa matéria com outro professor, é muito importante, vocês já viram, né, que é uma matéria muito grande com muitos detalhes. A gente vai ver aqui alguns detalhes, de acordo com os exercícios que a gente está vendo. Eu vou citar algumas coisas, mas por ser muito grande, numa revisão não dá tempo da gente mostrar tudo de novo, né? Por isso que é revisão. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar para mim, mas vocês também podem encontrar a resposta na aula que o outro professor gravou, ok? Então, revejam a aula, é importante vocês assistirem, porque quem não assistiu principalmente, né, porque vai estar muito mais detalhado do que a nossa revisão. Mas é ótimo assistir a revisão também, né, porque a gente vai pegar alguns detalhezinhos na hora de fazer os exercícios. Então vamos pegar a nossa apostila, nosso livro 2, e a gente vai começar com o exercício número 5 da página 274, ok? Então vamos lá. As figuras a seguir representam de maneira simplificada as soluções aquosas de 3 ácidos, HA, HB e HC, de mesmas concentrações, e as moléculas de água não estão representadas. A gente vai avaliar aqui cada afirmativa para ver o que está certo. Mas primeiro, vamos lembrar o que são ácidos. Aqui a gente está vendo que os ácidos são substâncias que contêm o hidrogênio ligado a um ânion e que, quando dissolvidas em água, elas se separam formando H+, e esse ânion com carga negativa, certo? Aí a gente está vendo aqui, ó, os ácidos são compostos predominantemente covalentes, ou seja, quando eles estão aqui ligadinhos, eles são covalentes, certo? Mas quando a gente coloca em água, eles se separam em íons, então a gente diz que eles se ionizam, liberando o íon H+. Então, ácidos se ionizam quando estão dissolvidos em água e liberam o íon H+, certo? Aqui a gente tem um exemplo de alguns ácidos, ó, o HCl, que eu tenho aqui, que liberou o H+, então eu já posso automaticamente perceber qual tem que ser a carga desse meu ânion, porque o somatório sempre tem que dar 0, certo? Então, se aqui a carga é +1, aqui a carga é -1. Tem que dar 0 porque as nossas moléculas são neutras, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, ó, H2S, certo? H2, quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios que podem ser ionizados. Então, eu libero aqui 2H+. Se eu tenho 2 cargas positivas, então a carga aqui do meu ânion, que é o sulfeto, tem que ser 2 menos, porque no meu somatório a carga dá 0. Aqui nós temos o H3PO4, o ácido fosfórico. Então eu libero 3 hidrogênios, 3H+, então a carga do meu ânion, PO4 3 menos, tem que ser 3 menos, né, para equilibrar aqui o nosso somatório da 0. Então o que a gente pode ver de diferença aqui? Que eu posso ter monoácidos, quando eu tenho um hidrogênio ionizável, eu posso ter 3 hidrogênios ionizáveis, certo? E que os meus ácidos, eles podem ou não conter o oxigênio. Aqui eu tenho oxigênio, aqui eu não tenho. Quando eu não tenho oxigênio, eu chamo de hidrácidos. Quando eu tenho oxigênio, eu chamo de oxiácidos, certo? E aqui a gente tem um exemplo de um ácido que contém um metal no meio, certo? É um metal com alto número de oxidação, certo? Aqui eu tenho, ó, liberando um hidrogênio, então meu MnO4, que é o meu permanganato, tem carga -1, também é um oxiácido, porque eu tenho oxigênio, certo? Então, algumas coisinhas que a gente começa a ver aqui. O que mais que a gente pode saber? Esses diferentes ácidos, eles se ionizam de maneira diferente. Alguns deles, eles conseguem se ionizar completamente. Outros se ionizam parcialmente. Parte dos hidrogênios são liberados, parte continua junto ali com o ânion sem se dissociar, sem se ionizar, certo? Os ácidos que têm um alto poder, que eles conseguem se ionizar bastante, são chamados de ácidos fortes.
E os que não se ionizam totalmente podem ser ácidos médios, moderados, né? Ou ácidos fracos, certo? E quanto mais dissocia, mais hidrogênio libera, mais íons libera, melhor para conduzir eletricidade, certo? E também é importante a gente lembrar do pH. O que é o pH? O pH é uma faixa que indica a acidez ou basicidade de soluções e que ela vai de 0 a 14. No 7, exatamente no 7, que é na metade, a gente considera a solução neutra. Abaixo de 7 é uma solução ácida e acima de 7 uma solução básica. Sendo que quanto mais ácida for, menor vai ser o pH. Então, o pH 1, que é menor que o pH 2, quer dizer que o 1 é mais ácido que o 2, certo? Então, vamos agora analisar o que a gente tem. A gente qualquer coisa pode repetir alguma coisa que não ficou clara, dependendo dos enunciados que eu tenho aqui, ou dizer coisas que eu ainda não disse. Então, vamos lá. Afirmativa 1. Primeiro, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar essas figuras. Na figura de HA, a gente vê que algumas moléculas estão separadas em carga positiva e carga negativa e as outras estão juntas, certo? Vamos considerar mais ou menos meio a meio. Na figura de HB, tá tudo separado, tudo ionizado. E na figura de HC não tem quase nada separado, certo? Então, como eu classificaria? HB, que está completamente separado, é um ácido forte. HA, que está mais ou menos separado, é o ácido moderado. E HC, que não tem quase nada separado, é o ácido fraco, tá? Eu digo separado aqui no desenho, mas o termo químico correto é ionizado, certo? Então, eu vou ler aqui o enunciado número 1. HB é um ácido mais forte que HA e HC. A gente viu que sim, né? Porque está completamente ionizado. Então, essa afirmativa aí é verdadeira, ok? Enunciado número 2. Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração de HC. A gente viu que quanto mais ionizado, além de ser mais forte, ele também conduz melhor a eletricidade. Como HA está mais ionizado que HC, então sim, essa também é verdadeira, vai conduzir melhor do que HC, ok? E a última, uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma concentração de HB. A gente viu que HB é mais forte. Se é mais forte, é mais ácido. E a gente viu que quanto mais ácido, menor o pH. Então, HB, como é mais forte, tem menor pH do que HC. Logo, HC deve apresentar maior pH do que HB. Então, essa também é verdadeira. Então, nós temos as 3 alternativas verdadeiras. Então, o correto é a letra E, certo? Vamos agora na página 275 fazer o exercício número 9. Os hidróxidos de sódio, cálcio, alumínio e magnésio são bases utilizadas com diferentes números de hidroxilas. Assinale a alternativa que define corretamente estas bases na sequência indicada. Então vamos lá, o que a gente pode falar sobre base? As bases, elas apresentam como característica principal um metal ligado ao OH, sendo que o OH, que é a minha hidroxila, tem carga negativa, e esse metal aqui vai ter que sempre equilibrar essa carga negativa. Mas existe uma base que não é formada por um metal, é formada por um cátion chamado de amônio, certo? Esse aqui é o hidróxido de amônio. Então, eu tenho aqui uma hidroxila com carga negativa, então o meu cátion amônio tem que ter carga positiva, mais um, certo? Outros exemplos de base que a gente tem aqui, ó. Hidróxido de zinco. A gente está vendo aqui que a gente tem 2 OH, então ele está liberando 2 hidroxilas. Aqui a minha carga total, então, é menos 2.
Então a carga do zinco tem que ser mais 2 para equilibrar, certo? Agora, vamos olhar aqui, ó. Bases são compostos iônicos. Eles são agregados na forma de íons. Tanto o metal quanto o H, cada um tem uma carga e eles interagem por interações eletrostáticas, certo? Quando eles se separam em meio aquoso, a gente não diz que eles se ionizam, porque eles já eram íons antes. A gente diz que eles se dissociam. Então, bases se dissociam em meio aquoso, ok? Agora, vamos lá. Existem bases que são formadas por metais de inox fixo. E existem bases que são formadas por metais com inox variável, certo? Os exemplos que a gente está vendo aqui são todos de inox fixo. Como que a gente vai saber quais são os metais de inox fixo? Botei aqui a regrinha, ó. Os metais alcalinos todos têm carga mais 1. Inox é o número de oxidação, tá? Esse númerozinho aqui que vai indicar quantos OHs eu preciso para equilibrar, quantas hidroxilas eu preciso para equilibrar essa carga. Então, metais alcalinos, grupo 1 da tabela periódica, carga mais 1 sempre. Metais alcalinos terrosos, carga mais 2 sempre, certo? E os outros que têm metais que têm inox fixo, a prata tem inox mais 1, o zinco tem inox mais 2 e o alumínio tem inox mais 3, certo? Então, aqui a gente já consegue ver montar essas fórmulas e ver quantas hidroxilas cada um deles precisa, certo? Caso fosse um metal de inox variável, por exemplo, cobre, eu tenho cobre mais 1 e o cobre mais 2. Então, no próprio nome do hidróxido, eu vou indicar isso, hidróxido de cobre 1 ou hidróxido de cobre 2, certo? Aí vocês vão saber que é um NOx variável. Também pode ser chamado hidróxido cúprico ou cuproso, certo? O oso eu vou sempre utilizar para quem tem o menor NOx e o ico para quem tem o maior NOx. Então, hidróxido de cobre 1, hidróxido cuproso, menor NOx. Hidróxido de cobre 2, maior NOx. Hidróxido cúprico, ok? Então, vamos lá. Vamos agora montar essas fórmulas aqui. Primeiro, hidróxido de sódio. Sódio, se a gente olhar na tabela periódica, ele é um metal alcalino. Então, a carga dele é mais 1. Se a carga dele é mais 1, eu preciso de uma hidroxila para equilibrar essa carga, certo? Hidróxido de cálcio, ele está no segundo grupo da tabela periódica, então ele é um metal alcalino terroso. Se ele é um metal alcalino terroso, carga mais 2, então eu preciso de 2 hidroxilas para equilibrar esse cálcio. Hidróxido de alumínio, a gente viu que o alumínio tem carga mais 3, então eu preciso de 3 hidroxilas para equilibrar a carga desse alumínio. E por último, hidróxido de magnésio. O magnésio também está no grupo 2, então 2 hidroxilas, certo? De acordo com o número de hidroxilas, eu posso classificar em monobase, dibase ou tribase, certo? Então aqui eu tenho ó, monobase, dibase, tribase, dibase. Então, ó, monobase, dibase, tribase, dibase. A letra E é a resposta certa, ok? Letra E, certo? Vamos agora fazer o número 10 da página 275. Analise a reação abaixo. Pela teoria de Arrhenius, HCl, NaOH e NaCl são classificados respectivamente como... Então, vou aproveitar essa brecha para a gente falar de reações de neutralização. O que são reações de neutralização? São reações que acontecem entre ácidos e bases e que vão formar sempre sal mais água, certo? A gente pode ver, ó, HCl. A gente já viu, ó, começou com H, tem um ânion aqui, ele é chamado de ácido, certo? NaOH, metal mais OH, é a minha base. Os dois reagindo vão formar um sal, que é o NaCl, que a gente conhece como sal de cozinha, mais água, certo? Então eu tenho ácido, base e sal. Ácido, base e sal. Letra A. Ok? Ah, uma outra coisa. Ó, lembrando que nesse sal aqui, o metal sempre vem da base, é o cátion, sempre vem antes. E depois eu tenho o ânion do sal, que vem sempre do ácido, certo? Então,
Os dois reagem, aí vai sobrar quem? Esse meu hidrogênio e o OH que juntos vão formar a água. HOH formando a água, certo? Então aí sim agora, letra A nossa resposta, ok? Agora na página 276, vamos ainda falar sobre número 16, né? Vamos ainda falar sobre reações de neutralização. Vou perder um pouquinho mais de tempo nessa resolução, tá? Então, responder a questão com base nas reações de neutralização a seguir. Ele quer a nomenclatura correta de X, Y e Z, certo? Então vamos lá. Vamos devagarzinho primeiro olhar essa primeira reação de neutralização que nós vamos montar juntos. Eu nem coloquei aí o balanceamento dela ainda pra gente entender melhor, tá? Como é que a gente vai montar esse sal. Então lembrando que no sal, como eu falei no slide anterior, sempre primeiro vem um metal que vem da base, certo? É o meu cátion, parte positiva, sempre vem antes na fórmula. E depois vem o ânion. O meu ânion vem do ácido. Quem é o meu ânion? É o NO3, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se eu preciso de 1 ou 2 magnésios, ou 3, ou se eu preciso de 1 nitrato ou 2 nitratos, quantos que eu preciso de cada um para balancear. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente tem que descobrir a carga de cada um desses elementos aqui. Magnésio. O magnésio, ó, se ele tem 2 hidroxilas, a gente sabe que a hidroxila tem carga menos 1, a carga total aqui é menos 2, certo? Então a carga desse magnésio tem que ser mais 2. Vou bater aqui, mais 2, certo? Aqui, eu tenho um hidrogênio no ácido. O hidrogênio é mais 1. Então esse ânion aqui vai ter que ter a carga menos 1 para balancear e dar 0, certo? Então, carga menos 1. Se eu somar esses dois aqui, um magnésio e um nitrato, a minha carga total era 0. Mais 2 menos 1 dá mais 1, né? Não vai dar 0, né? Então quer dizer que esse sal ele não vai se formar dessa maneira porque para ele se formar, ele tem que ser carga neutra. A carga tem que ser 0. Então quer dizer que eu preciso de 2 nitratos, que aí o total da carga aqui vai ser menos 2, para balancear aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, o 2 aqui fora, indicando que eu preciso de 2 nitratos. Então esse é o meu sal formado, certo? Agora que a gente já sabe o sal, a gente vai aproveitar para ver nomenclatura de ácidos e sais oxigenados, que é algo um pouquinho mais chato, tá? Eu ensino sempre essa tabelinha, uma coisinha que tem que gravar, um macetezinho, mas se vocês não usarem ela, vocês teriam que gravar o nome dos ácidos e as fórmulas, eu prefiro ir pela tabela. Essa tabelinha é para ácidos, certo? Como é que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui como exemplo o ácido que a gente usou no slide anterior, o HNO3. A gente vai calcular o número de oxidação do elemento central, sempre do elemento central, certo? E vamos lá então, ó. O NOx de um hidrogênio, o hidrogênio normalmente tem NOx mais 1, exceto nos hidretos. O que é um hidreto? É quando o hidrogênio ele é o mais eletronegativo entre os dois. Ele é binário, tem 2 elementos químicos, alguém aqui e mais o nitrogênio. E o nitrogênio é o mais eletronegativo, por isso que ele vem no final. Então, NH3, por exemplo, é um hidreto, certo? LiH é um hidreto. O hidrogênio é o mais eletronegativo, por isso vem no final. Nesse caso de hidretos, a carga do hidrogênio é menos 1. Mas aqui eu não tenho hidrogênio menos 1, eu tenho hidrogênio de carga mais 1. O nitrogênio, eu não sei qual é a minha carga, ele tem NOx variável, eu vou chamar de X. E o oxigênio, na maioria dos casos, ele tem NOx menos 2, exceto nos peróxidos e superóxidos que vocês viram na aula com outro professor, certo? Então aqui ele tem NOx menos 2. Então eu vou montar uma equaçãozinha aqui, ó. A carga de hidrogênio mais 1, mais a carga do nitrogênio, que é X, mais 3 oxigênios, cada um com carga menos 2. O somatório dessas cargas tem que dar 0, porque é uma molécula neutra. Aí eu vou calcular esse valor de X e vou achar que X é igual a mais 5. Achei o valor desse elemento central, vou olhar aqui a minha tabelinha, tá? O que eu tenho na minha tabelinha? Que quando eu tenho NOx mais 5, eu tenho o sufixo ico, ou seja, ele termina com ico. Então esse aqui é o ácido, como eu tenho nitrogênio, nitri, né?
terminação ico, ácido nítrico, certo? Beleza, então já sabemos o ácido. Só que a gente tinha um sal para dar o nome, não era o ácido, certo? Como é que a gente faz para dar o nome do sal? A gente vai ver que esse ânion, ele vem do ácido, não é? Então, esse nitrogênio tem que ter a mesma carga. Se vocês calcularem, vocês vão ver que tem a mesma carga. Mas esse nitrogênio, ele também tem NOx mais 5. Essa tabelinha é para ácidos, mas eu posso aproveitar ela para sais. Lembrando que tudo que no ácido era oso, no sal vai virar ito. Tudo que no ácido era ico, no sal vai virar ato. Aí tem uma frasezinha para decorar. Bico de pato, gostoso, pirulito. Certo? Tem várias. Tem Chico, é chato, gostoso, bonito. Tem várias frasezinhas para vocês fazerem essa conversão. Certo? Então, eu tenho aqui o NOx 5. Eu sabia que era ico. Para ácido. Para sal vai virar ato. Então aqui que vinha do ácido nítrico, isso aqui vai virar o nitrato, certo? Nitrato de quem? De magnésio. A gente sempre coloca primeiro o nome do ânion e por último o nome do metal. Nitrato de magnésio, ok? Tabelinha, tira print, copiei no caderno, ok? Vamos lá. Então, voltando para o nosso enunciado, a gente já sabe que esse é o nitrato de magnésio. A partir daí, ó, nitrato de magnésio a gente tem na letra C, na letra D e na letra E. Vamos ignorar a letra A e a letra B, ok? Vamos para a segunda reação. Vou botar a segunda reação em outro slide para a gente aproveitar e falar de reação de neutralização total e reação de neutralização parcial, certo? A minha reação ali, eu não tô ainda, eu quero saber justamente quem é o ácido, né? Mas eu já vou dar um spoiler aqui, já vou botar o meu número, quem é o meu ácido, justamente para vocês entenderem como que funciona essa reação. O meu ácido vai ser o H3PO4, no final vocês vão entender justamente por que é ele, tá bom? Então, olha só, vou botar aqui a estrutura do H3PO4, certo? Que é o ácido fosfórico. Eu tenho aqui 3 hidrogênios que podem se ionizar, são esses 3 hidrogênios aqui, são 3 hidrogênios que podem se ionizar quando dissolvidos em água, certo? Para esse hidrogênio sair daqui, precisa vir as bases para capturar eles, certo? Então, ó, o KOH para capturar esse hidrogênio, vai precisar de um outro KOH para esse hidrogênio e um outro para esse hidrogênio. Então, eu preciso para cada uma molécula de ácido se dissociar completamente, se ionizar completamente, eu preciso de 3 moléculas de base, certo? Aí eu vou marcar para o que vai acontecer, ó. Esse hidrogênio vai se juntar com esse OH, esse com esse, e HOH é o quê? H2O. Vão formar 3 moléculas de água, certo? Então, o que aconteceu na minha reação, ó? Para 1 mol de ácido, eu preciso de 3 mols de base, certo? Aí eu vou formar 3 moléculas de água. E o que vai me sobrar, ó? 3 potássios como cátion e o ânion fosfato, que veio do meu ácido, certo? Esse vai ser o meu sal formado, ok? Isso aqui seria uma reação de neutralização total. O que é uma reação de neutralização total? É quando todos os hidrogênios ionizáveis reagem e aqui não me sobra nenhum hidrogênio no sal. Que não aconteceu na nossa reação anterior. Se a gente voltar no slide anterior, isso não aconteceu. Mas eu vou repetir aqui a reação que está no slide anterior, tá? Reação 2. O que acontece? Ele não deu o meu ácido, certo? Ele deu que eu tenho 2 KOH. Ele me deu esse sal aqui e deu que eu tenho 2 moléculas de água, certo? Quando eu tenho um hidrogênio sobrando aqui, quer dizer, sempre que eu tiver um hidrogênio, quer dizer que a minha reação não foi total, foi uma reação parcial. Que algum hidrogênio que veio do ácido não foi ionizado, certo? Então, por isso que a gente consegue enxergar o que aconteceu. Como a gente fez na outra para ficar mais fácil. Olha, ele já está dizendo que ele usou 2 KOH, então botei aqui os 2 KOH, certo? Aí ele forma 2 águas. Se ele formou 2 águas, quer dizer que ele precisou de 2 hidrogênios,
certo? A gente sabe que 2 hidrogênios daqui da água vão vir do ácido, certo? Lembrando, ó, aqui eu tenho 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. 2 deles vão vir daqui e 2 deles vão vir do ácido, certo? Então tá. Então, vamos lá. A minha reação, voltando aqui para minha figura, da minha reação de neutralização parcial. O que aconteceu? Ele está dizendo que esse ácido reage com 2 mols de base. Então, esses 2 hidrogênios vão virar água e esse hidrogênio aqui vai sobrar junto com o meu ânion para formar aqui o meu sal, certo? E esses 2 potássios estão aqui também fazendo parte do meu sal. Aí eu consigo ver quem é o meu ácido, ó. O meu ácido, ele tem que ter esse ânion aqui, HPO4. E como eu usei 2 mols de base, quer dizer que 2 hidrogênios reagiram. Então eu tenho que somar mais 2 hidrogênios aqui, H3PO4. Aí eu descubro quem é o meu ácido, certo? Aí o que mais que ele precisa? Ó, tá aqui minha reação, eu quero saber o nome desse ácido. Então vamos voltar lá para nossa tabelinha para achar o nome desse ácido, certo? Hidrogênio, a gente sabe que o NOx é mais 1. Eu tenho 3 hidrogênios com carga mais 1, mais X, que é a carga do fósforo que eu quero descobrir, mais 4 oxigênios com carga menos 2 igual a 0, certo? Somatório igual a 0. Quando eu for fazer isso aí, eu vou achar também que X é igual a 5, então a minha terminação também vai ser ico, certo? Então é o ácido fosfórico, certo? Que é esse ácido aí, ok? Vocês podem usar essa tabelinha para vários ácidos, tá? Vocês podem treinar outros ácidos em casa e me mandar se tiverem alguma dúvida, tá? Então, ácido fosfórico, a gente estava entre a C, a D e a E. E o ácido fosfórico a gente só tem na C e na D. Então, eliminamos a E, ok? Por último, vamos achar quem é o sal Z. Ótimo a gente falar quem é o sal Z agora, porque olha só, a gente tem essa reação aqui, tá? Vamos esquecer isso aqui por enquanto. H2CO3, esse é o ácido carbônico. Ele não serve para aquela tabelinha. São 2 exceções que a gente tem para aquela tabelinha. H2CO3, ácido carbônico, e H3BO3, ácido bórico. Tá? Então anotem esses aí como exceções. Tabelinha não vai ser utilizada nesses momentos. A gente já sabe que esse é o ácido carbônico. Acabou. Então como é que vai vir? Ó, vai vir a base, certo? Que vem, esse metal vem da base, e o ânion vem aqui, ó, do meu ácido, certo? Vou achar as cargas agora, ó. Como a minha base eu tenho 1 OH, quer dizer que o sódio carga mais 1. Como o carbonato tem 2 hidrogênios, quer dizer que a carga do carbonato é menos 2. Para eu equilibrar essas cargas, eu preciso de 2 sódios, certo? Para aqui eu vou ter a carga total mais 2, com menos 2 vai dar 0. Então, botei aí 2 sódios, ok? Então, esse aqui é o meu sal. Vamos agora, se vocês forem olhar lá na tabelinha, a gente sabe que é o ácido carbônico e que o ico vira ato. Então, esse é o carbonato, certo? De sódio, ok? Carbonato de sódio. Aí a gente vê aqui que a opção é a letra D, porque na letra C tá bicarbonato de sódio. E aproveitando, ó, vamos lembrar aqui, ó, na anterior, K2HPO4. Sempre que eu tenho esse hidrogênio que sobra aí no sal, eu boto ele no nome. Então aqui seria o hidrogênio fosfato de potássio ou bifosfato de potássio. O bicarbonato de sódio seria NaHCO3. Quando eu coloco o H no meio, quando sobra o H no meio, eu tenho o bi ou hidrogênio carbonato, ok? Vamos lá. Nossa última questão, mas vamos ter um trabalhinho com ela ainda também, tá? Página 277. Vamos analisar cada uma das afirmativas. Essa questão do plano de chuva ácida, isso é muito importante, cai muito no Enem, questões sobre chuva ácida, tá bom? Então, as chuvas ácidas podem ter diferentes composições, dependendo do local onde são formadas. As mais nocivas são formadas em grandes centros industriais, onde há queima de combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel, etc. Alguns dos poluentes produzidos na queima dos combustíveis fósseis
que causam a chuva ácida são o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono. Sobre a chuva ácida, assinale o que for correto. Afirmativa 1. As fórmulas moleculares do dióxido de enxofre e do dióxido de carbono são, respectivamente, SO2 e CO2. Quando a gente tem óxidos moleculares, o que são óxidos moleculares? É quando eu tenho um ametal mais o oxigênio, tá? Primeiro, antes disso, vamos ver aqui, o que são óxidos? Óxidos são elementos binários. O que são elementos binários? São formados por dois elementos químicos, sendo que o mais eletronegativo deles é o oxigênio. Então vai ser sempre alguém e o oxigênio depois. O único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor. Então o flúor não tem óxido, certo? Então não é chamado de óxido. Então aqui eu tenho qualquer elemento menos eletronegativo que o oxigênio e o oxigênio, certo? Antes de olhar para isso aqui, então óxidos moleculares eu tenho o ametal mais oxigênio. E para óxidos moleculares, como é que eu faço a nomenclatura? Eu indico o número de oxigênios que tem e depois eu dou o nome desse ametal. Por exemplo, aqui, 2 oxigênios de óxido. Se fosse um oxigênio só, monóxido. 3 oxigênios, trióxido, certo? Então aqui eu tenho dióxido de enxofre. Aqui eu tenho trióxido de enxofre. E o CO2 é o dióxido de carbono. CO, monóxido de carbono, certo? Então, a alternativa 1 está correta. Opa, passei rápido demais. Vamos lá. Alternativa 2. Eu esqueci de botar o círculozinho vermelho aqui. Alternativa 2. O dióxido de enxofre é oxidado a trióxido de enxofre que reage com água presente na atmosfera, produzindo ácido sulfúrico. São essas duas reações que eu coloquei aqui, Dióxido de enxofre é oxidado, quer dizer que reage com oxigênio, e forma um trióxido de enxofre, reação não balanceada, tá? Trióxido de enxofre reage com água, formando ácido sulfúrico. São reações bastante importantes para se gravar, porque são as reações que ocorrem na chuva ácida, reação de formação da chuva ácida. E ainda tem mais uma, que seria o CO2 mais água, dando H2CO3, que é o ácido carbônico, certo? Beleza, então a número 2 também está correta. 1 e 2 corretas, ok? Número 4, o dióxido de carbono é um óxido básico. Agora sim, próximo slide. Aqui a gente vai ver o que são óxidos básicos e os óxidos ácidos, tá? Óxidos básicos são óxidos que reagem com água, produzindo uma base, ou reagem com ácido formando sal. Aí aqui eu tenho um exemplo de um óxido base reagindo com água, formando uma base, e do óxido básico reagindo com ácido, formando sal e água. Óxidos básicos. Os óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos são óxidos básicos, ok? Então, ele estava falando lá dos dióxidos de enxofre e dióxido de carbono. Enxofre e carbono não são metais alcalinos nem alcalinos terrosos, então não são óxidos básicos. Então a gente sabe que é falsa. E o que são óxidos ácidos, que também são chamados de anidridos? São óxidos que reagem com água, produzindo um ácido, ou reagem com uma base, produzindo sal e água. Então aqui nós temos exemplos, tá? O trióxido de enxofre, que a gente já viu, tá? E também óxidos formados por metais de alto número de oxidação, como é o exemplo aqui do cromo, tá? Então, os óxidos ácidos ou são formados por não metais, como a gente tem exemplo aqui, ou metais com números de oxidação elevados, como por exemplo cromo manganês, certo? São os exemplos que a gente tem. Então, dióxido de carbono e trióxido de enxofre são óxidos ácidos. Então a gente volta para aqui, dióxido de carbono é um óxido básico, falso, certo? Ainda tem óxidos neutros, tá, gente? Como exemplo, a gente tem o CO, NO e N2O. São óxidos neutros que não reagem, não formam nem ácidos nem bases. 8. A chuva ácida não promove a corrosão de metais, porque os ácidos produzidos nesses fenômenos são ácidos fracos. Falso, o ácido sulfúrico é um ácido extremamente forte e por isso pode corroer metais sim, ok?
E por último, a fórmula molecular do ácido sulfúrico é H2SO3. Na verdade, essa é falsa também, a gente viu no slide anterior, que é H2SO4, certo? Então tá aí o meu e-mail, é bastante importante resolver muitos exercícios, tá? A gente fez uma revisãozinha rápida sobre os principais pontos, tá? E qualquer dúvida, só mandar pro e-mail, ok? Até a próxima!